Olá pessoal católico, voltamos aí com mais um vídeo aí falando sobre o sétimo e oitavo mandamentos para dar sequência aí a essas postagens que já passou aí do primeiro ao sexto mandamento. Então, o sétimo mandamento é: não furtarás. Depois de colocar as duas proibições, não matarás e não cometerás adultério, como baluartes para defender a vida, nosso corpo, nossa honra e reputação, Deus quis também guardar e proteger os nossos bens de fortuna pelo preceito não furtarás, que lhe serve de proteção e segurança. Deus colocou esses nossos bens materiais, debaixo de sua proteção. Todos eles estão debaixo da proteção do Altíssimo, e por isso proíbe que alguém os roube ou danifique. O furto não se entende apenas o tirar alguma coisa às ocultas contra a vontade do dono, mas também o possuir alguma coisa alheia contra a vontade do dono que disso ainda tenha conhecimento. É condenado também os roubos que se praticam com violência. O apóstolo já dizia: os salteadores não possuirão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10. O roubo é mais grave do que o furto. Além de tirar o alheio, faz violência à pessoa e causa-lhe ainda uma maior humilhação. Imagine quantas pessoas não passam isso pelo mundo afora. Tá pagando ali um bem, ou ainda que o bem já esteja quitado, custou um sacrifício enorme, e aí vem um descarado, um malfeitor, que coloca os bens materiais acima da justiça e rouba, e o prejuízo que a pessoa fica. Terrível, terrível. Tanto que é um pecado gravíssimo, o roubo, o furto, sendo que o roubo ainda é pior por causa da violência humilhante. Você tem o que é seu e ainda vem uma pessoa ainda com uma arma, ainda ameaça tirar a sua vida, como se não já achasse pouco levar o que você tem. Então, os salteadores não herdarão o reino de Deus, como disse o apóstolo. Só mesmo, para esse pessoalzinho canalha aí, marxista, e toda essa horde, toda essa turba de humanista, de direitos humanos, que não sei como ainda tem gente que não se tocou, que eles são legítimos defensores de bandidos em detrimento da ordem social, como se o bandido fosse uma vítima da sociedade. Olha que absurdo. Ele ameaça uma sociedade ordeira, como se fosse um parasita em um corpo, e a sociedade que sofre na mão desses vagabundos, desses salteadores, ainda é culpada, vítima da sociedade. E é assim que acontece no ambiente acadêmico, por esses humanistas idiotas, patéticos, formando novas gerações de pessoas com raciocínio débil, que ainda acredita que o bandido é que é a vítima, a sociedade é a culpada. Só mesmo uma degeneração generalizada da cabeça das pessoas para aceitar como normal um raciocínio desse. Ah, fez isso porque é pobre. Se a pobreza justificasse, era para todo pobre ser ladrão. Era para todo rico ser um poço de honestidade, já que o que faz roubar é a pobreza. Sem um mínimo de reflexão, e assim, um monte de gente tola ainda vai seguindo esses... Desculpe a palavra, mas não tem mais como se referir a esse tipo de gente.
O desvio de bens públicos, que tem o nome de peculato. Chama-se sacrilégio o roubo dos objetos sagrados e considerado o mais ímpio e perverso dos crimes. Os bens destinados ao culto divino, à manutenção dos ministros da igreja, da própria igreja, ao socorro dos pobres, são desencaminhados para satisfações ambiciosas e pessoais e de apetites depravados, principalmente em países, onde os políticos são altamente corruptos. Deve ter algum país aí onde os políticos são assim. Creio que todos, mas uns de forma mais aberta, de forma mais vergonhosa do que outros, onde eles não sentem vergonha nem amor à própria reputação eles têm, de tão aberto que é os crimes contra os bens públicos. E sempre em nome de suas... Agora vai ver o que eles fazem com o dinheiro, Ostentação pura, joias, roupas caras, relógios caros, carros caros, mansões, porque parecem mausoléus. Tudo isso para um dia morrer e prestar todas essas contas a nosso Senhor, o justo juiz. A lei de Deus, porém, também proíbe o desejo e a vontade de fazer. Como disse nosso Senhor, do coração é que saem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos e os falsos testemunhos. Mateus capítulo 5, versículo 19. Mostram a horrenda malícia deste pecado, as inúmeras perversões que acompanham o furto. Provoca vários prejuízos, juízos vãos e temerários contra muitas pessoas. Faz prorromper ódios, desperta inimizades e muitas vezes a condenação de pessoas inocentes a penas graves. Existe também a necessidade de restituir o roubado, diz Santo Agostinho. O pecado não é perdoado enquanto não se restituir o roubado. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Sobre si amontoará o lodo compacto. Hebreus capítulo 2, versículo 6. São também ladrões os que compram coisas furtadas, os que guardam para si objetos achados, segurados ou subtraídos de qualquer maneira. Quando não achamos os legítimos donos de tais objetos, talvez deveríamos fazer uma caridade com o valor deles, uma doação. Igual pecado cometem os que enganam em vendas e compras e fazem falsa propaganda comercial, vendendo por bons e verdadeiros artigos falsos e avariados. Os que enganam os fregueses em peso, medida, números e comprimento. Diz que vendeu 1 quilo, mas tem 950 gramas. E aí cada venda dessa ele economiza 50 gramas. E durante um dia, durante uma semana, quanto ele não vende 2 vezes aquelas mesmas coisas só de juntar aquilo que ele vende a menos, a menor. É vender 2 metros, mas tem 1,90. No Deuteronômio está escrito: não terás no bolso pesos diversos. Deuteronômio 25, 13. Usar 2 pesos é uma abominação diante de Deus. Não é boa a balança fraudulenta. Provérbios 20, 23. Cometem furtos os trabalhadores que exigem de seus patrões salários por inteiro, sem que eles tenham prestado os serviços nas devidas condições. Aqueles preguiçosos, aqueles enroladores, aqueles que fingem estar trabalhando, aquele que toda hora disfarça e vai no banheiro, disfarça e vai tomar uma aguinha, um café, e ali vai matando o tempo, e ali vai tapeando,
e ali sai cedo e pede para algum colega bater o ponto. Mas na hora, nós no fim do mês, não, no fim do mês o salário tem que estar completo, senão o patrão não presta, o patrão é usurado. Não se distinguem também dos ladrões os criados e administradores infiéis a seus patrões. São até mais funestos do que os outros ladrões, já que dentro da casa nada se pode fechar e esconder diante de um criado ladrão. É aquele pessoal que trabalha como doméstico ou doméstica nas casas privadas. Nossa casa é nosso principal esconderijo. Desses empregados ladrões não tem como esconder nossas coisas dele, eles estão dentro do nosso esconderijo. Por isso o catecismo romano trata ele como mais funesto ainda. Pois eles, por uma questão de confiança, já está tendo acesso a tudo que é nosso. Fazem furto os que contam balelas ou simulam pobreza para extorquir dinheiro. Sua culpa torna-se mais grave porque ao furto se junta a mentira. Entram na categoria de ladrões os empregados e funcionários que pouco ou nada se incomodam com as suas obrigações e desfrutam os ordenados que recebem. Olha aí o que eu falei anteriormente. São ladrões os que não pagam os salários devidos. São Tiago denuncia, agora é a vez do patrão. Pois o salário que injustamente negastes aos trabalhadores que cegaram vossos campos está clamando contra vós, e o clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago capítulo 5, versículo 4. Não pagar impostos e dízimos ou desencaminhá-los para si próprio. Aqui estão os sonegadores de impostos, os que dão um jeito de fraudar o fisco. Logicamente que hoje em dia devemos ter várias ressalvas. Algumas ressalvas que eu até aconselho o ouvinte até a procurar um moralista, um bom moralista, não esses padres de chororô, nem que nada falam de doutrina. Porque estamos diante hoje de um Estado, o Estado tem todo o direito de cobrar imposto, isso é totalmente lícito para sustentar até a máquina administrativa. Agora, nos dias de hoje, nós temos um Estado totalitário, comunista, onde o Estado tem um peso de tirar mais de quase ou mais até de 40% de tudo que as pessoas ganham. Estamos diante hoje de um Estado ladrão que extorque as pessoas. Então temos uma ressalva em relação a isso. Mas lógico que a gente não vai aqui dizer que está liberado geral sonegar imposto, não. Devemos procurar um aconselhamento para fazer um equilíbrio aí. Agora precisamos procurar um bom moralista dentro da igreja que estude sobre essas questões, para tomarmos uma decisão correta. Os usurários também são ladrões, pois emprestam dinheiro a juros, depredando o pobre povo. Os juros usuráveis fazem com que vendam 2 vezes a mesma coisa. Olha o que mais acontece hoje. Você financia um apartamento, uma casa, paga 2, às vezes até 3. Um carro, a perder de vista. O problema é que as próprias pessoas, né, nem se incomodam, são tão materialistas que até aceitam serem roubadas, assim, aceitam alegremente comprar um carro e pagar 2. Usurados também, quem faz esse tipo de coisa, se encaixam nos mandamentos como ladrões. E sempre eu faço questão de ressaltar não só essa grande obra da fé católica, que é o Catecismo Romano,
que todos os católicos que querem aprender a doutrina deveriam ter. Eu sempre faço aqui referências bíblicas para mostrar que o magistério da Igreja não está descolado das Sagradas Escrituras. São culpados de roubos os juízes que vendem seu julgamento. Olha só, tem tantos países aí onde a cúpula do judiciário, a Suprema Corte, é o que mais faz, vende sentença, solta bandido aí diariamente sem o menor escrúpulo, sem nenhum traço de vergonha. E ainda persegue aqueles que os denunciam. Também são ladrões perante as leis de Deus. Também eu acho que esse pessoal até me faz entender porque eles gostam tanto de combater a religião, né? Para que ter tudo isso na consciência, né? Para que ter alguém nos conscientizando que somos ladrões e não vamos herdar no reino de Deus, vamos por um fogo eterno? Nada, a religião atrapalha, incomoda, vamos persegui-la também. Se tiver qualquer... Vamos ter aí, se tiver aí alguma crise sanitária, alguma pandemia, vamos aproveitar para fechar as igrejas e não ter culto. São os juízes, né? A cúpula do judiciário pode fazer perfeitamente isso. O mesmo crime comete os especuladores de créditos e os caloteiros que, usando de crédito próprio ou alheio, fazem compra e não solvem seus compromissos. O pecador pede emprestado e não restitui. Salmo 36, versículo 21. Cometem roubo os credores que sem dó tiram de seus devedores o que é até de suas necessidades fundamentais. Entre os ladrões estão aqueles que, na escassez de um gênero de necessidade, retêm o produto para torná-lo mais caro e difícil de encontrar. Os obrigados a restituir. Este preceito obriga não só o autor do furto, mas também todos os participantes a ressarcirem a pessoa levada, a pessoa lesada. São eles quem manda, o autor intelectual o aconselha, quem consente sendo solidário com os ladrões, quem participa tomando parte nos lucros, quem não impede, sendo que poderia impedir, mas em vez de acometer o ladrão, facilitam e encorajam sua audácia. Quem não denuncia tendo conhecimento e ainda fingem que nada sabe. Observação: este preceito, porém, subentende a obrigação de condoer-nos dos pobres e necessitados, de mitigar-lhes as misérias e provações com nosso dinheiro e serviços pessoais. No dia do juízo final, Deus há de repudiar e lançar no fogo eterno os que não cumpriram ou cumpriram o mal, o dever da esmola, que pelo contrário há de exaltar e introduzir na pátria celeste o que usaram da misericórdia com os pobres. Mateus capítulo 25, versículo de 34 a 41. Vamos agora para a segunda etapa, o 8º mandamento. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Mostra-nos a palavra autorizada de São Tiago. Quem não comete falta no falar é um homem perfeito. Tiago 3, 2. E mais adiante, a língua é um membro pequenino, mas pode gloriar-se de grandes proezas. Reparai como um fogo insignificante põe a arder uma grande floresta. Tiago capítulo 3, versículo 5. E assim vai o apóstolo discorrendo sobre o mesmo assunto. Duas coisas quer lembrar-nos. Primeiro, que o vício da má língua é muito espalhado. E o profeta nulo confirma com as palavras: todo homem é mentiroso. Salmo 115, versículo 11. Segundo, que desse pecado surge males sem conta, pois um maldizente é muitas vezes culpado de que se percam bens, a reputação, a vida, até a salvação da alma. Isto pode ofender tanto o ofendido, que não sabe sofrer o agravo com paciência e procura revidá-lo num desatino,
como o próprio ofensor que, por falso respeito humano, se recusa a dar satisfação ao ofendido. Esse preceito proíbe toda afirmação categórica que se faça em abono ou desabono de nosso próximo. Consoante a doutrina de Cristo nosso Senhor, próximo é todo aquele que carece de nosso auxílio, se parente ou estranho, amigo ou inimigo. É um erro julgar que seja lícito proferir algum falso testemunho contra inimigos. Portanto, o preceito de Deus pede para amá-los. Mateus 5,43. Não é lícito proferir algum falso testemunho mesmo contra nossos inimigos. Como cada qual é próximo de si mesmo, não se permite levantar falso contra a própria pessoa. Os que o fazem prejudicam-se a si mesmo e à igreja, da qual são membros, à semelhança dos suicidas. É proibido jurar com falso testemunho para se conseguir algum bem ou vantagem a pessoas que nos estão ligadas por laços naturais ou sobrenaturais. Nada de fazer um mal justificando um bem. Com muita frequência, o falso testemunho em favor de uma pessoa vem a prejudicar outra. Certamente faz o juiz errar na causa, levado a decidir contra o direito em favor da injustiça, e vê-se obrigado a sentenciar dessa maneira. Sendo os embustes, as mentiras e os pejúrios por parte das testemunhas, há igual proibição para os autores, réus, defensores, promotores, procuradores, advogados e todos que constituem um tribunal. Assim, ninguém pode duvidar de que Deus, por esse preceito, proíbe e condena toda espécie de mentira. Davi também o atesta com maior evidência. Deitarás a perder todos aqueles que falam mentira. Salmo 5, versículo 7. Em virtude desse preceito, proíbe-se também o abominável vício e costume de falar mal do próximo em termos maléficos e depreciativos. Com tal pessoa eu não comia, declara Davi, Salmo 100, versículo 5. Proíbe-se também a detração. É considerado detrator e maldizente quem revela uma falta absolutamente oculta, cuja divulgação prejudica o bom nome, não sendo exigidas pelas circunstâncias nem de lugar, nem de tempo, nem de pessoas. Entretanto, a mais criminosa de todas as detrações é praticada por aqueles que desfazem da doutrina católica e dos seus pregadores, muito comum em meios acadêmicos e televisivos e midiáticos, até vindo das falsas crenças, das falsas religiões. Pecado análogo comete os que louvam e exaltam os mestres de doutrinas viciosas e errôneas, muito em moda e tido como normal em tempos de falso ecumenismo. Pertencem à classe de detratores os que dão ouvido e não censuram e concordam com tais afirmações. Conforme escreve São Jerônimo e São Bernardo, não haveria detratores se não houvera quem os escutassem. São da mesma categoria os que desunem os homens e se comprazem em semear discórdias, levando até a amigos a ódios mortais e a lutas armadas. Não sejais caluniador e difamador no meio do povo. Levítico 19:16. Pecam contra esse preceito os aduladores e lisonjeiros. Com fingidos louvores procuram insinuar-se nos ouvidos e coração de pessoas influentes em troca de favores, proteção, dinheiro e honras. Como observa o profeta, eles ao que é mal chamam bem, e ao que é bem chamam mal. Isaías 5:20. Mais prejudicial também é a leivosia, que é a adulação que visa a desgraça e a ruína do próximo. Pernicioso também é o falar de amigos, afins e parentes quando lisonjeiam os doentes em estado mortal, afirmando-lhes que não há perigo de morrerem. Insistem que fiquem alegres e satisfeitos e desviem assim a confissão dos pecados, como se fosse a mais triste das lembranças. Fazem afinal que o doente não reflita sobre o perigo a que está exposto.
Mentir por brincadeira, pelas mentiras jocosas tomam os homens hábito de mentir e ficam com fama de não serem verdadeiros. Então, para se fazerem acreditar, são obrigados a jurar continuamente. Por esse preceito, repudia também o fingimento e dissimulação, porque há malícia e pecado tanto no que se diga como no que se faça hipocritamente. Mais uma vez, fiz aqui uma abordagem do 7º e 8º mandamento baseado aí no Catecismo Romano, que é a interpretação das Sagradas Escrituras pela Santa Igreja de Nosso Senhor. E voltaremos aí em breve com a finalização dessa parte dos mandamentos, com o 9º e o 10º mandamento.